Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Vamos cantar o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua mão, e entre todos os povos as suas maravilhas. Digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, seu santuário. Do início mais uma vez. See
Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer. Meu amor na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, meu amor na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Diga pra ele: te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
vozes femininas. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Toda a igreja. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, se nos meus dias bons ou se forem maus,
digno de receber. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, Sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Mais uma vez. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Nós te adoramos, Pai, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa rocha. Em Ti nós podemos confiar. Por isso te adoramos, por isso te exaltamos nessa manhã, Pai. Continua conosco, Pai, falando aos nossos corações, Pai. Nós precisamos, ansiamos pela Tua presença. Fala conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode sentar. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com cada um nesta manhã, que Deus possa falar ao seu e ao meu coração nesta manhã e durante todo esse domingo. Um momento sempre de alegria para nós é quando nós recebemos visitantes e quando nós conhecemos os nossos visitantes. E nesta manhã nós gostaríamos de saber se você está aqui pela primeira vez num culto da Nova Aliança. Nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar para que a gente pudesse te identificar e te dar um presente. Não vamos te perguntar nada, apenas para que possamos vê-lo. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos ali atrás. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe muito. Temos mais alguém? Que bom, obrigado pela presença, que hoje seja um dia especial para vocês e que Deus possa falar ao coração de vocês. Se vocês têm uma igreja, levem o nosso abraço. Se não, se vocês estão procurando um lugar, quem sabe vocês nos visitem mais vezes e será muito bom ter vocês conosco aqui. Mas que Deus abençoe nesta manhã e obrigado pela presença. Dentro da nossa vida de igreja, alguns avisos que são importantes para nós. Durante essa semana, nós vamos ter a conferência Vida Nova aqui em Curitiba. E
teremos a presença do pastor Craig Blomberg. Ele vai ministrar na Conferência Vida Nova sobre 2 temas, sobre as parábolas à noite e às tardes ele vai falar sobre refeições à luz da Bíblia. Então, se você tem interesse sobre esses 2 temas, você pode procurar depois no site da Vida Nova, que vai ter mais informações. Mas uma coisa especial é que esta noite no nosso culto ele estará trazendo a palavra. Então nós gostaríamos de convidar toda a igreja para que estivesse hoje à noite participando. Cremos que será um tempo muito especial, uma oportunidade única que temos de ouvir esse homem de Deus. Então você está convidado a participar também do culto à noite, para que possamos juntos aqui também primeiramente adorar a Deus, mas ouvir a mensagem do Senhor através da vida do pastor Craig. Então, ele estará conosco e você está convidado a fazer parte disso. Dentro também da nossa semana, terça-feira, nós temos a reunião das mulheres à tarde, tá, às 14h30. Continuamos com o tema Orando com os Salmos, e tem sempre sido meditações e um tempo de comunhão muito especial. Então, mulheres estão convidadas a participar. E nesta terça também, às 19h30, há uma convocação às mulheres. Elas estão preparando todo o processo de decoração da conferência missionária e vai acontecer um mutirão. Então, se você, mulher, nesta terça-feira pode estar aqui às 19h30, você está convidada, quase convocada, segundo o aviso ali, né, para que você possa ajudar na decoração da conferência missionária. E também lembrando que as inscrições para o encontro de mulheres no dia 17 de junho estão abertas. Você pode procurar, eu acho que a Beth, você pode procurar, né, Beth? A Beth está aqui na frente, que eu não vi a Karen, então por isso, né, não posso. Ou a Bárbara também, a Bárbara está lá atrás também. Então a Bárbara está dando um tchau lá. Mulheres, vocês podem então se inscrever para esse tempo especial de encontro. Vai ser com a nossa querida irmã Ruth. E procura as mulheres, não deixe de participar. Se você não tem carona, se o orçamento está apertado, procura as mulheres e faça a sua inscrição. Também temos a nossa reunião de oração, quarta-feira, 19h30. Toda a igreja sempre convidada a participar juntos aqui. E na quinta-feira, é feriado, tem o Passeio da Juventude. Então você pode, se você quiser mais informações, se você é pai de adolescente ou jovem, você pode procurar o Tiago, ele pode dar mais informações, mas quinta-feira tem o Passeio da Juventude. Sábado, juniores, 14 horas, então, pais de juniores, tios, mães, lembra que próximo sábado, 14 horas, nós temos o nosso encontro de juniores. E agora, também dentro da nossa vida de igreja, no próximo domingo, nós teremos culto com ceia aqui pela manhã. Então, lembrando, né, a igreja que é sempre importante esse tempo de comunhão, de estarmos juntos aqui para celebrarmos a ceia, para termos esse tempo especial. E você está, então, convidado a participar conosco. Agora, sobre a nossa conferência missionária. Já estamos no mês da nossa conferência, lembrando, dia 30 de junho, 1º e 2 de julho, temos a nossa conferência missionária. Temos muitas oportunidades para você servir em diversas áreas. Então, se você tem a disponibilidade de servir, você pode me procurar o Tiago, procurar a equipe pastoral, o pessoal do Conselho de Missões, líderes de ministérios. Temos várias oportunidades para que você possa servir na preparação e durante a conferência missionária. Tá? E também um recado especial que, como a maioria do pessoal da casa sabe, mas se você está, porventura, chegando nesse último ano, aos sábados, na nossa conferência, nós temos um seminário, acontecem seminários sobre temas diversos, e depois do seminário nós temos um intervalo entre o seminário e a mensagem da noite, e nesse intervalo nós temos um lanche. Para este lanche, nós vamos precisar, então, de doações de sanduichinhos e de bolos. Se você pode doar esses sanduichinhos, se você pode doar um bolo, 2 bolos, você pode procurar a Marta, que está lá atrás também. A Marta, quem está centralizando tudo isso, e seria muito bom também que você pudesse fazer parte disso. Mas participe também da conferência missionária, não perca esse tempo tão especial. Agora eu quero chamar o Tiago, que vai dar continuidade em relação ao nosso momento missionário.
Bom dia, queridos. Hoje a gente vai estar separando um tempo aqui para a gente estar orando pela conferência missionária. Você vai ver uma foto aí que fala, não tem nada a ver com a conferência missionária, mas é porque ontem a gente inaugurou o nosso mês de pré-conferência aqui com o culto com a juventude. A gente tinha mais de 120 pessoas aqui, então foi um momento muito legal de preparo, a gente poder conhecer a história de gente que está participando aqui conosco e que está envolvida com missões. Ouvir a história da Marli Schiller, que muitos jovens não conheciam a história e o envolvimento dela com missões. Então, foi um momento muito precioso. Então, aqui é só para dar um gostinho do que Deus pode fazer conosco durante a conferência, animar todo mundo a estar participando disso. Pode pôr o próximo, por favor, Vivi? Então, queria separar aqui, basicamente, são 3 pedidos. Pelos preparativos, tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida. Deus tem dado o privilégio para a gente de, desde já, poder estar servindo Ele. Então, esteja orando para que tudo isso aconteça de uma forma harmoniosa, que honre e glorifique a Deus. Ore pelo preletor, o preletor vai fazer o deslocamento dele para Curitiba de carro, ele mora, então, próximo a Santos ali. Ore pelo translado dele, por esse momento onde ele já está se preparando para poder estar trazendo a mensagem para a gente, para que Deus possa estar usando a vida dele para falar aos nossos corações. E, por último, eu coloquei aqui a conferência infantil e conferência de juniores que acontecem simultaneamente com a nossa conferência missionária. Então, é um momento muito especial de, desde já, Deus poder estar falando do coração dos nossos filhos, sobre a importância de compartilhar do Evangelho. E daí, para a gente poder ter esse tempo um pouquinho dinâmico, queria separar aí uns 3 minutinhos para você orar com alguém que está próximo a você por esses pedidos, e depois eu oro encerrando esse momento. Então, se junta aí 2, 3 pessoas, quem está perto de você, para poder estar orando por esse tempo que a gente vai ter como igreja. Senhor Jesus, a gente te agradece pelo privilégio que a gente poder, primeiro, louvar o Senhor, estar diante de Ti, ter sido salvo pelo Senhor. Mas a gente sabe que também é um privilégio a gente poder trabalhar para Ti, Deus. E a gente coloca, então, todo esse processo de preparo da conferência missionária diante do Senhor, Deus, que a gente possa fazer tudo isso com alegria e tendo em vista a Sua glória, Jesus. Não seja só mais um evento, mas que a gente possa estar ouvindo da Sua palavra, ouvindo da Sua voz, Deus, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações. E a gente pede por isso, Deus, que o Senhor possa estar abençoando desde já a vida do pastor Márcio, Deus, para que ele possa estar trazendo aquilo que vem do Senhor para a gente, Deus, para que a gente possa ouvir a Sua voz mais uma vez. E a gente pede, Deus, também pela conferência infantil, conferência de juniores. Obrigado pelo privilégio que todas essas crianças e juniores têm de, desde já, estar ouvindo a Sua palavra, estar ouvindo sobre a salvação em Jesus. E mais do que isso, entender o privilégio que elas poderem compartilhar isso com aqueles que não Te conhecem, Deus. Que possa ser mais uma geração, Deus, de gente que Te ama, gente que ama a Sua missão, que está disposta a Te servir, Deus. E o nosso desejo, por que não, é que o Senhor levante, Deus, dessas crianças, gente que vai estar indo a todos os lugares dessa terra para pregar a Sua palavra, Pai. A gente pede isso no nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Tiago. Não percam, hein? Anota lá, vai ser um tempo muito especial mesmo. Agora nós vamos ter o nosso tempo de oração, e dentro do nosso tempo de oração temos alguns motivos especiais para os nossos irmãos que estão enfermos, e também eu creio que grande parte da igreja já soube, se você recebe as comunicações da igreja, seja por e-mail, seja por WhatsApp, de que na quarta-feira a mãe do pastor Juba faleceu, né, foi algo repentino, inesperado. Acredita-se que tenha sido um infarto pela forma como se apresentou o quadro quando chegaram e encontraram ela, mas foi um tempo assim bem de surpresa, né, para ele, para os familiares. O sepultamento foi na quinta-feira, e vamos orar por ele, pela sua família, né, por esse tempo de consolo, por mais que haja no coração a alegria e a certeza, né, de que hoje ela está com Jesus, né, há 2 semanas praticamente atrás ela estava aqui na igreja participando do culto à noite, mas vamos orar pelos familiares. Seguimos orando também por aqueles que estão enfermos. Dr. Danielson, o quadro dele, ele segue com uma melhora significativa, mas ainda é necessário que ele acorde, e isso não está acontecendo. É até assim um paradoxo, né? Porque ele apresenta melhora, mas ao mesmo tempo não há esse despertamento que é o que mais se precisa. Também temos o nosso querido irmão Nelson Grosso, o pastor Nelson, que está nesse processo, está apresentando evolução, vamos continuar orando por ele. Temos a nossa irmã Gabriele, seguimos orando por ela também. E também dentro das nossas parcerias missionárias, nós oramos já semana passada, mas só relembrando, a Arlete Castro, né, que está em Portugal, nossa missionária em Portugal, ela descobriu em alguns exames que ela está, então, com um tumor, e agora ela está aguardando um resultado da biópsia. Será necessária uma intervenção cirúrgica, mas ela só está aguardando. E temos também o nosso querido irmão Norval, que também está aguardando todo esse processo agora de exames e tudo isso. Então nós vamos orar, tirar esse tempo agora para orar por eles. Se você tem alguém que você queira apresentar diante do Senhor, vou dar algum tempo para você orar por essa pessoa, e depois oramos juntos por esses motivos, então. Senhor, com a confiança e com a certeza de que o Senhor é um Deus que ouve orações, e com a certeza também de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas, é que nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Deus, e queremos orar, pedindo a Deus o consolo, graça do Senhor sobre a vida do pastor Juba, sobre, ó Deus, a vida da Gabi, ó Deus, das crianças, e também de todos os familiares, ó Deus, da família do Juba, pedindo, ó Deus, que o Senhor possa consolar o coração deles. Deus, oramos para que eles possam sempre trazer à memória, Deus, boas lembranças, ó Pai, e a certeza de que o tempo que viveram juntos, ó Deus, foi um tempo muito especial. Oramos, ó Deus, para que o Senhor traga verdadeiramente um novo ânimo para qualquer familiar que está se sentindo desanimado, ó Deus, sem nenhuma perspectiva de vida. Oramos por aqueles que não Te conhecem, da família do pastor Juba, pedindo a Deus que o Senhor também possa trazer, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, convicção de pecado, da justiça e do juízo, e que diante dessa situação eles possam voltar os seus olhos para o Senhor, ó Pai. Também queremos orar pelos nossos queridos irmãos que estão passando por situações difíceis. Lembramos do Dr. Danielson. Deus, e o Senhor sabe que ele precisa, segundo o quadro médico, acordar. E nós oramos para que, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, glorificar o Teu nome na vida dele. E que, surpreendentemente, ó Deus, ele possa, ó Deus, ter não só uma melhora no quadro, mas que ele possa despertar, que é realmente a nossa oração incessante diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe o quanto é necessário que isso aconteça, e oramos por isso.
Deus, oramos também pelo pastor Nelson, obrigado pela evolução que ele tem apresentado. Pedimos, ó Deus, para que essa evolução seja completa, para que o quanto antes, ó Deus, ele volte a todas as suas atividades, mas Deus, guarda o coração e a mente dele, Pai. Que nesse tempo de processo de melhora, nesse tempo de desmame, nesse tempo, ó Deus, de recuperação, que o coração dele esteja aplicado em conhecer ao Senhor em todo o tempo e buscar a Tua vontade para a vida dele. Cuida também da Patrícia e das meninas nesse tempo. Deus, oramos também pela nossa irmã Gabriele, pedindo a Deus que também sobre ela, o Teu bálsamo, ó Deus, venha sobre ela e que ela possa sentir alívio das dores, que ela possa, Pai, apresentar melhora também em relação a todo esse quadro que tem sido apresentado, a essa dor no pescoço, e, ó Deus, e ainda oramos, ó Deus, para que esse processo que ela tem vivido seja também abreviado, Senhor, no sentido de dores, que ela não sinta dores, ó Pai, também que não haja evolução desse quadro, ó Deus, é a nossa oração diante do Senhor. Oramos também pela Arlete, pedindo que sobre ela também esteja a graça do Senhor nesse dia, que ela possa sentir o Teu cuidado. Deus, e oramos pelo resultado dessa biópsia, para que ele seja, ó Deus, favorável. E diante desse quadro que for apresentado, que a cirurgia seja a menos invasiva possível e que também todo o processo de recuperação dela seja pleno. Assim como oramos pelo Norval, pedindo que também sobre ele, ó Deus, o Senhor derrame a Tua graça. Deus, não sabemos como está o processo agora, Deus, de exames, mas oramos também para que o Senhor possa cuidar dele e do seu físico, ó Deus. Cuida da vida desse homem. Nós louvamos ao Senhor pelo ministério dele, oramos pela sua esposa também, pedindo que o Senhor dê graça e paz ao coração dela nesse tempo. Deus, e que o Senhor também possa intervir em todas as situações que foram apresentadas aqui nesta manhã. Deus, que o Senhor ouça a oração dos Teus filhos aqui e que a resposta certa dos lábios venha do Senhor em relação a cada pedido apresentado aqui. Confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, confiamos na Tua soberania e por isso nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa oferta missionária. Se você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, sabe que esse é um privilégio nosso, não temos nenhuma expectativa que você oferte, a não ser que você o queira, e fique atento aos avisos, então, que serão projetados aqui. Oremos juntos então pelas ofertas e também pela saída da escola dominical. Senhor, obrigado pela Tua provisão e Tua fidelidade. Deus, oramos por cada recurso aqui, ó Deus, ofertado, pedindo que possamos, ó Deus, como igreja, ter sabedoria e direção do Senhor na aplicação desses recursos, que eles sejam aplicados para a honra, para a glória e para o testemunho do Teu reino, ó Deus, em todo o tempo. Deus, pedimos também pela escola dominical, pelos professores, alunos, ó Deus, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra hoje, através da vida dos professores, que seja um tempo onde haja aprendizado de quem o Senhor é e de uma experiência dessas crianças, ó Deus, com o Senhor. Deus, oramos também por nós que ficamos nesse salão para ouvir a Tua palavra, que o Senhor use a vida do pastor Robson para transmitir a mensagem do Teu coração, que tudo aquilo que for ministrado hoje, ó Deus, seja de acordo com a Tua vontade, em conformidade com a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo seja com ele, ó Deus, o instrua em tudo aquilo que ele precisa ministrar esta manhã. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor e ouvir a Tua voz, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, escola dominical, professores, alunos,
podem sair. E se você precisa levar o seu filho, volte rapidinho. Faltando mão aqui. Amém, querido. Bom dia. Estamos ali sentados e lembrando que Deus permite certas coisas de maneira assim muito especial. Normalmente eu prego nos cultos domingo à noite essas datas assim mais especiais, mas de comemorativas assim. E essa última vez, no Dia das Mães, eu estava com vontade assim, de convidei o pastor Juba para pregar. E por incrível que pareça, foi a última vez que a mãe dele esteve aqui, né? Então, assim como Deus faz algumas coisas especiais, Dona Adelaide estava com a gente, ainda pudemos conversar, abraçar, e que coisa boa o Juba poder pregar no Dia das Mães, sua mãe está junto, e sem saber que poucas semanas depois, né, ela estaria com o Senhor. Ela jantou com o filho, na noite de terça-feira, um dos filhos, lá em Pato Branco, foi para casa, o filho levou para casa. No dia seguinte de manhã, ela não atendia o telefone, ela foi até lá, ele foi até lá e ela tinha infartado provavelmente, ainda nem chegou a trocar de roupa, como chegou em casa, assim ela foi. Mas de certa maneira, como Deus é bom, o Juba disse assim, ele chama minha mãezinha, ele falava sempre, minha mãezinha sempre pediu que ela não tivesse que sofrer, ou tivesse que partir, que fosse logo. E assim o Senhor atendeu a sua oração e ela está com o Senhor. Eu, a Mari e o Tiago estivemos lá em Pato Branco e momento duro para a família, mas a gente viu quanto ela era amada, como Dona Adelaide era assim amada pelos netos, pelos filhos, né? Deixa muita saudade, uma pessoa muito amorosa. E assim é o Senhor, que conduz as nossas vidas segundo o seu querer, e nós, às vezes, temos que conviver, né, com a partida, com a despedida de alguém que a gente ama, mas sem nunca perder a esperança e a certeza de que o melhor está por vir. E como Paulo diz, exatamente, estar com Cristo é lucro. É difícil acreditar nisso, né? Quando a gente pensa na gente mesmo, né? Mas esta é a verdade. E a gente só vai entender isso em plenitude quando a gente estiver lá com o Senhor. Quando a gente olhar para trás assim, nossa, eu nem sabia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos fale pela sua palavra mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu rogo em nome de Jesus que a tua graça nos visite nesse instante também de estudar tua palavra, que ela fale ao nosso coração, palavra preciosa de Deus, que venha enriquecer a nossa vida, nos fortalecer, nos desafiar, às vezes nos disciplinar, mas sempre nos alimentar e sustentar para o bem, para que possamos crescer à imagem e semelhança do teu Filho. Espírito Santo, nos visita nesse instante, nós precisamos de ti. Eu peço a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais ou menos lá, entre setembro e outubro do ano passado, eu estava visitando e jantando com a família Sanches, que está conosco aqui na nossa igreja, que foram recebidos como membros de Maringá, e o André e a Poliana. E a Poliana, o pai da Poliana é pastor e é médico, lá em Maringá. E eles me deram de presente um livro escrito pelo pai da Poliana, e um livro muito interessante, porque são capítulos curtos, mas são reflexos, uma meditação dele, em cima assim, de perguntas de Jesus. E depois, até no finalzinho do livro, ele relata que eles, em família, decidiram o título do livro, e o título do livro é O Mestre das Perguntas. Quando eu vi aquele livro, e depois conversando com nossa equipe aqui pastoral,
surgiu uma ideia. Que tal a gente fazer as nossas pregações dos domingos pela manhã, seguindo essas propostas, essas perguntas de Jesus? Talvez você já percebeu, ou você vai lembrar, que é isso que aconteceu nos últimos meses. E hoje eu tive o privilégio de fazer, acho que a primeira mensagem, e coincidentemente hoje é a última mensagem da sequência desse livro, O Mestre das Perguntas. E é muito interessante como ela nos levou realmente a pensar e refletir em algumas coisas muito preciosas. E foi... cada uma das nossas pregações, às vezes era assim, você olhava um capítulo e dizia assim, a gente dizia um para o outro, posso pular esse e pregar o próximo? Porque às vezes eram perguntas difíceis de responder. Não sei se você lembra, o pastor Juba pregou a última vez aquele texto que dizia assim, mulher que tem eu contigo, você lembra disso? Agora, como é difícil pregar uma coisa dessa, não é verdade? E aí... O pastor Gilba me falou assim para a gente seminário, pastor, acho que eu vou pular esse negócio aqui, porque está muito complicado. E depois eu falei, tá bom, você que sabe, né? Aí depois ele pregou aquele texto mesmo. Quando acabou a mensagem, eu falei, rapaz, ainda bem que você não pulou, rapaz, que benção que foi essa palavra que você trouxe, né? E hoje nós então temos o último capítulo dessa série. Não que Jesus não tenha mais perguntas que mereçam essa reflexão, mas pelo menos são essas que o livro nos ajudou. Às vezes ele foi fonte de inspiração muito forte, às vezes foi o ponto de partida para a gente começar a refletir e meditar sobre isso. Hoje, a última pergunta é essa: que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? E essa é uma história de esforço, perdão e cura para nós meditarmos nesta manhã. O nosso texto é Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. E essa é uma história bem conhecida de todos nós, para a gente pensar um pouco em algumas das coisas que Deus tem a nos falar a partir deste momento, deste encontro de Jesus. Assim diz o texto, leio a versão NVI. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reunia ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Essa é uma história interessante e a gente, para entender um pouco como é que isso está funcionando, o que está acontecendo, é muito provável que esta casa em Cafarnaum seja a casa do próprio Pedro. Alguns comentaristas acham que a casa em Cafarnaum que Jesus se hospedava era a casa de Pedro. As casas tinham, e provavelmente Pedro tinha uma casa assim também, algumas dessas casas tinham um pórtico de entrada, um pequeno abertura, e ali dentro formava-se um pequeno pátio, não eram lugares grandes, eram lugares pequenos, um pequeno pátio e os cômodos voltados para esse pátio interno. Então é muito possível que as pessoas entravam, chegavam, estavam ali dentro, estavam vendo esta conversa. E ali tem esse tempo, gente chegou, sabiam que Jesus estava lá, a fama de Jesus já corria, e lá está o povo chegando para ouvir Jesus. E quando vem um grupo de pessoas trazendo
um homem, 4 carregando um paralítico numa cama. E aí, não conseguindo chegar perto, aquela história de entrar pelo telhado. Deixa eu mostrar para vocês uma foto do que seria mais ou menos, deixa eu dar para você perceber como seria um telhado desse tempo. Essas travessas de madeira mais grossas, alguns galhos passando por cima, e ali eles faziam uma massa de argila, e a água secava, aquilo endurecia, e jogavam folhas de palmeira por cima. Esses terraços em cima, tinham às vezes essas casas uma escada lateral que subia, e nesse lugar em cima, eles estavam às vezes para um lugar mais fresco, às vezes até para dormir de noite, e se tornava um lugar de descanso. Talvez você lembrar que no livro de Atos, por exemplo, quando Pedro tem aquela visão do lençol que desce dos céus, ele está num lugar exatamente assim, estando por cima. O que esses homens fizeram, provavelmente, foi escavar um pouco desta massa de argila endurecida, removeram um pouco dessas pequenos troncos, esses mais finos, abriram ali um caminho para, então, que pudesse descer aquele paralítico através daquele lugar até onde Jesus estava. Essa é uma história de fosso, perdão e cura. E eu quero falar um pouquinho, aí está a figura que mostra mais ou menos aí, mostrando um pouco mais completa agora a figura, como teria sido mais ou menos este episódio, onde descem esse paralítico nesta cama, um tipo de uma maca, na verdade, e não sabemos bem o jeitinho dessa maca, mas de certa maneira conseguiu descê-lo com segurança até a presença do mestre que ali ensinava. Vamos olhar um pouquinho para os personagens dessa história, olhando primeiramente a primeira página do nosso texto bíblico. O primeiro personagem que aparece é Jesus. Jesus estava lá. Jesus, então, tinha uma fama que já corria, está na casa de Pedro. Chegou, não tem necessariamente a intenção de fazer um aglomerado de pessoas, mas Jesus atrai pessoas. Jesus atrai pessoas e tem atraído através da história. E eu me lembro que exatamente foi esta frase que foi dita quando a gente teve aquele culto na arena, lembra aqui na Baixada? Diz assim, ninguém divulgou o nome de ninguém, nenhum preletor, ninguém falou quem que ia pregar, quem que ia dirigir louvor. De propósito, não havia nenhum nome de ninguém famoso, o nome de Jesus era aquele que atraía as pessoas. E Jesus continuava e já estava atraindo as pessoas ali reunido na casa de Pedro. O segundo grupo que quero chamar a sua atenção é o povo, que aparece no texto como povo, como muita gente, como multidão. Esse é o povo que está lá chegando, a gente não sabe quantos são, mas é muita gente de tal forma que não dá para entrar mais na casa. O próximo grupo que a gente pode identificar é o próprio paralítico. E na visão do paralítico, ele não tem muito o que fazer. Pela descrição do texto, talvez ele tenha algum tipo de tetraplegia, talvez não pudesse se movimentar absolutamente, completamente dependente. E na estrutura social e econômica daquele tempo, um homem assim era absolutamente dependente da ajuda de outros. Não haveria recursos, não haveria nem outra forma de ser cuidado, a não ser pela sua família, e aqui nesse momento, impressionantemente, por alguns amigos. Devia ser um homem querido para receber essa atenção. Ali está esse paralítico, que tem uma visão muito interessante. Na mente judaica desse tempo, se alguém sofre, é por causa do pecado. Há algum pecado em sua vida, por isso ele está naquela situação. Essa é uma equação muito, muito forte na mente das pessoas daquele tempo. O próximo, aparecem alguns homens, com destaque para 4 deles, que vão se esforçar um pouquinho mais. E por último, nós temos os mestres da lei, que aparecem ali, como aqueles homens que estão presentes, mas com motivações um pouquinho diferentes. Vamos pensar um pouquinho em cada um deles e o que nós podemos absorver de cada um desses personagens. Em primeiro lugar, aqui está todo mundo junto aqui. Né? Viu lá Jesus, o povo, muita gente, multidão, alguns homens, 4 deles, paralítico, mestres da lei. Vamos lá. Aqui está a multidão.
O povo ouviu falar que estava em casa, ele estava em casa. Então muita gente se reunia ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Eles lhes pregavam a palavra. Esses ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual, quando viram o paralítico se levantar. Mas eu quero chamar a sua atenção também de Lucas capítulo 5, 29, onde essa história se repete, também está em Mateus capítulo 9, onde diz assim: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Primeira coisa desta multidão: eles querem ver Jesus. A multidão quer ver Jesus. Talvez seja uma das primeiras coisas que a gente poderia refletir e pensar. Isso continua a ser verdade? É muito interessante que, mesmo que haja rejeição, a pessoa de Jesus ainda fascina as multidões. Ele é o personagem da história único. Ele divide a história e mesmo as tentativas, e há tentativas hoje de anular esta pessoa histórica de Jesus, tentando transformar inclusive a datação. Alguns usam a expressão, talvez você já ouviu agora, em vez de usar depois de Cristo, usam era comum. Eu não sei com base no que é comum, não sei comum do que, mas é um tipo de, como se fosse um convencimento coletivo de que a história tem que ser começada a contar daquele momento para não criar dificuldades maiores com os calendários. Mas o fato é que Jesus é essa pessoa que ainda fascina as multidões. Quem na história da humanidade, com 3 anos e meio de atividade pública, conseguiu causar um impacto tão forte em toda face da terra, aonde o seu nome foi conhecido? Claro que existem lugares que Jesus não é conhecido, mas onde este nome foi conhecido, o impacto da pessoa de Jesus. Os livros a respeito de Jesus, as próprias Escrituras, estão entre os livros. A Bíblia é o livro mais lido e mais impresso em toda a história da humanidade. E tudo aquilo que envolve o nome de Jesus ainda continua a fascinar. Não vamos nos intimidar. Quando falamos em obra missionária, seria bom lembrar que nós, às vezes, nos sentimos acuados com o mundo que rejeita, mas o mundo ainda quer ver Jesus. E nós somos de coragem de falar dele. Essa multidão se aproxima, mas não sabe bem o que quer. Mas tem a impressão que algo bom vai acontecer. E assim muita gente chega perto de Jesus. Assim muita gente visita uma igreja. Não sabe às vezes muito bem o que quer, mas algo bom vai acontecer. Não sabe muito bem o que quer, mas traz os seus filhos para a escola dominical, porque sabe que ao ensino da escola dominical, algo bom vai acontecer. E nós temos que aproveitar as oportunidades exatamente porque algo bom há de acontecer, sim, quando alguém se aproxima de Jesus. Bom a gente pensar. Tem gente querendo ver, tem gente querendo ouvir, não sabe bem o que quer. Algo bom vai acontecer. E nós temos algo bom a oferecer. E em terceiro, quando contempla seu poder e autoridade, a multidão é levada ao temor e à adoração. E é isso que é tão especial a gente descobrir. Se tem uma coisa que faz e traz alegria, e nós devemos continuar e não desanimar, é reconhecer e ver a obra de Deus na vida das pessoas que vão chegando a esse espírito de adoração ao Senhor. Não vamos desanimar. Aparentemente parece que o mundo não quer mais. É verdade que muita gente rejeita de maneira agressiva, mas a multidão ainda quer, precisa, quer ver Jesus. Algo bom há de acontecer e há de romper de toda a tribo, língua e nação a adoração ao Senhor. No final dos dias, quando o Senhor voltar, de todos os cantos do mundo, há de se levantar um povo adorando o nome do Senhor. Uma multidão incontável se reunirá aos pés da cruz
E aí você fazemos parte de ir de encontro à multidão. Segundo, um paralítico. Trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Ele recebe a palavra: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas depois, para o final, diante do desafio dos mestres da lei, Jesus diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esse homem é levado, e eu imagino que não foi contra a vontade. Imagina esse homem deitado em casa, os amigos chegam e dizem assim: nós vamos levar você para Jesus. O mestre está lá na casa de Pedro. Não, não leva não, não quero que leve. Eu acho que esse homem queria ir lá. Por isso a gente pode dizer que ele também quer ver Jesus. E as pessoas que estão assim, às vezes alijadas de todas as possibilidades, não sabem e não têm como chegar. Mas eles querem ver Jesus. Talvez não entendem muito bem ainda por quê. Talvez tenham essa noção, como da multidão, que algo bom pode acontecer. Mas às vezes fechados, e a paralisia que às vezes atinge algumas pessoas é uma paralisia que não é física, mas é emocional, é espiritual, é de dor, é de desalento, é de desânimo, é de depressão, é de tristeza, é de não ver perspectiva nenhuma, é de não saber o que fazer e não ter como fazer. Ele precisa de alguém. Mas talvez o que seja muito estranho quando alguém se aproxima do Senhor, ele quer ser curado. Ele quer resolver o seu problema. E muitas vezes, alguns de nós nos aproximamos do Senhor, às vezes nos fizemos isso lá no começo da nossa vida cristã, porque nós tínhamos um problema e queríamos resolvê-lo. Volta e meia, a gente recebe alguém assim: pastor, posso falar com você? Ele traz um problema. E ele precisa de uma solução do seu problema. O problema pode ter várias naturezas, mas de qualquer maneira, a primeira aproximação é esta: eu preciso ser curado. Seja uma paralisia física, seja, no caso deste homem, seja uma dificuldade pessoal, seja uma enfermidade qualquer, seja uma situação financeira, seja uma questão de desemprego, seja uma situação matrimonial, eu quero cura. Eu quero resolver meus problemas, mas é impressionante que o que Jesus lhe oferece, em primeiro lugar, é perdão. Alguém podia perguntar, mas se eu chegasse perto de Jesus, numa maca, o que eu quero ouvir do Senhor é: teus pecados estão perdoados. Ora, é claro, se a mentalidade daquele tempo era tão assim radical nessa linha de pensamento, alguém tem enfermidade porque tem pecado, que é uma afirmação que nós não endossamos e a palavra de Deus não afirma desta maneira, portanto não vamos fazer essa equação com ninguém que passa por enfermidade de maneira precipitada, injusta. Mas neste caso, talvez na mente desse homem era exatamente isso. Opa, será que agora as consequências dos meus pecados produzirão a minha cura? E aqui parece que esse homem sabe estar preparado para um hiato de tempo entre talvez tratar a causa e receber o benefício do resultado. Algo talvez ilustrativo e importante para todos nós também. Porque a obra de Deus começa, em primeiro lugar, no nosso coração. O nosso coração que tenha uma distância que a Bíblia deixa muito clara, Isaías capítulo 59, 2, se não me engano, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E essa coisa que muitas vezes a gente está lutando com situações em nossa vida, paralisias nas nossas situações relacionais, não conseguimos sair de problemas que estão ligados aos nossos relacionamentos, por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, amigos, ambiente de trabalho. E esquecemos que antes que a cura possa vir sobre essas questões,
primeiro o Senhor precisa tratar o nosso coração. A nossa comunhão com Deus que não está certa. Para um pouco e analise. E perceba quando você se afasta do Senhor, quando há pecado em sua vida, a dificuldade que você tem de vivenciar esse amor do Deus vivo nos seus relacionamentos. O quanto o coração fica endurecido. O quanto começamos a tomar posições de crítica exagerada, de maledicência, de crítica, de falar de pessoas, ou uma hipersensibilidade. Se alguém fala alguma coisa, parece que isso está sendo contra mim. E essa situação toda lá levando a gente a uma paralisia em tudo aquilo que a gente poderia experimentar nos nossos relacionamentos, quando eu preciso experimentar, em primeiro lugar, o perdão do Senhor, que vem. Neste caso, o Senhor declara solenemente um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, Deus encarnado, mas que pressupõe que haja um coração compungido e contrito por causa do seu pecado. Nós não sabemos como era o coração desse paralítico. Jesus o sabia, mas nós sabemos pela palavra que todo aquele que vem contrito e arrependido do seu pecado, o Senhor não despreza este coração e o Senhor oferece o seu perdão. Amados, talvez quando eu olho para a vista desse homem eu podia fazer uma pergunta para mim mesmo. Há marcas de paralisia em alguma área da minha vida que precisam começar a ser tratadas em primeiro lugar por um coração que tem que ser exposto aos pés da cruz, liberto de culpa e receber o perdão que vem dos céus pelo poder do Senhor Jesus. Este homem, e Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Ele tem poder para perdoar. Para que esse homem pudesse ser curado. Tem marcas de paralisia na sua vida. Você pode ser curado. Mas começa por um coração limpo, pelo perdão do Senhor. Depois nós temos alguns homens. Ver alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Esses homens, quando souberam que Jesus estava lá, vamos lá. Eles também querem ver Jesus. Eles também querem ver Jesus. Jesus tem a resposta, não sabem exatamente que resposta, não sabem exatamente o que ele pode fazer, mas se tem alguém que pode ajudar é Jesus. E esses homens fazem isso porque eles querem ajudar um amigo. Você tem amigos que precisam de ajuda? Você não tem? Não tem alguém na sua família? Não tem alguém que trabalha com você? Não tem alguém perto de você que precisa de um amigo para ver Jesus? Às vezes nós fazemos algumas coisas por um amigo. É muito interessante que nós aprendemos, e é muito importante que o façamos, fazemos esforços coletivos. Hoje mesmo nós oramos por algumas pessoas aqui. Mas tem 4 amigos que fazem diferente. Tem 4 amigos que fazem tudo o que podem. Eu admiro a sensibilidade de algumas pessoas. Uma pessoa que até hoje me impressiona, com todas as limitações que a idade e a saúde às vezes lhe impõem, Dona Helena Arndt, por exemplo.
A gente às vezes ora por alguém que está passando uma situação difícil. Dona Helena faz um almoço e leva para a pessoa. Tem alguém que se esforça mais. E às vezes quando nós oramos, há uma pergunta a ser feita. Será que você não é parte da resposta da oração? Será que você não é um daqueles que vai carregar a maca? Interessante que o texto destaca um grupo de pessoas e 4 em destaque. Os 4 em destaque têm um trabalhinho adicional. Carregam esse homem, dá trabalho. Sobem no telhado, dá trabalho. Abrem, escavam uma massa de argila endurecida, abrem aquelas madeiras e descem esse homem pela corda na frente de Jesus. O quanto você está disposto a fazer por um amigo para ele chegar até Cristo? Oramos por missões, mas estamos dispostos a enviar? Nesses dias que se aproxima a conferência missionária, nós queremos lembrar a todos que é hora de nós renovarmos nosso compromisso de oferta missionária de fé. É o motivo da sua oração. Não é parte do seu dízimo, não é parte daquela oferta que você normalmente daria para a igreja, essa vai para a sua igreja local, assim deve ser. Mas é o despertar no coração de que você dá um segundo passo, que você não é só a grande multidão, que quer que a igreja faça obra missionária, que vai orar até por missões, que vai estar presente na conferência, que vai abraçar um missionário, mas é aquele que vai esforçar um pouco mais e que vai, por fé, considerar, Deus tem colocado no meu coração o propósito de dar mais tanto para a obra missionária, e eu vou fazer por fé. Quando eu digo por fé, significa assim, crendo que Deus vai me dar a capacidade de fazê-lo e de honrar esse compromisso. Eu creio que numa igreja nós temos gente assim, a multidão. Você pode contar no encontro da multidão. Você pode contar muitas vezes no domingo, você pode contar nesses grandes eventos, você pode contar com ele naquele momento tradicional, mas nem todos querem carregar a maca. A pergunta é, você estaria no grupo de alguns homens, ou quem sabe Deus está tocando seu coração para ser um daqueles que fazem tudo o que podem, que pegam realmente, que estão dispostos a subir no telhado, a cavar um buraco, a descer um homem, a gastar tempo, a fazer algo mais do que outros. Fique imaginando o quanto Deus pode usar uma igreja, onde no meio da multidão tem muito mais do que 4, que estão dispostos a pagar o preço de fazer tudo o que podem. Agradeço a Deus, nessa igreja tem muito mais que 4. Mas a pergunta é para cada um de nós. O quanto Deus espera de mim para fazer algo mais do que só aquele grupo de homens que gosta do amigo, que quer que o amigo tenha a sua ajuda, que quer ver o paralítico curado. Você é um dos 4. Alguns mestres da lei. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Uma tradução para essa palavra seria, está caluniando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E aqui entra uma questão que os mestres da lei tinham, pelo seu entendimento e conhecimento da palavra, e sabiam que o poder de perdoar pecados pertence a Deus. Talvez não fosse um conceito tão claro para a grande multidão.
Talvez não tenha soado tão estranho para a grande multidão, mas para os mestres da lei, no rigor das questões teológicas que eles conheciam, aquilo realmente incomodava tremendamente, e por isso mesmo Jesus o afirmava de maneira solene para que eles reconhecessem que Jesus estava se apresentando com autoridade divina. Ele é Deus. E Jesus, o texto diz em seu espírito, e realmente a palavra não está ligada ao Espírito Santo, mas ao seu próprio Espírito, no sentido da sua onisciência, talvez manifestando exatamente esse atributo divino. Ele sabia o que eles estavam pensando e lhes disse: por que vos estão remoendo em seu coração essas coisas? E aí ele coloca diante deste impasse uma resposta observada, que é a grande pergunta desta manhã. O que é mais fácil dizer aos paralíticos? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? E essa é uma pergunta difícil, não é difícil? O que você diria? Os mestres da lei sabiam que o perdão, talvez a gente, se fosse do ponto de vista assim, bem humano, bem desconectado de qualquer questão teológica, dissesse: mais fácil é perdoar, é claro. E a gente acha que perdão é uma coisa assim, bem fácil. É mesmo? Sempre? Depende. Depende de quem? Depende da ofensa? Depende de quem me ofendeu? Depende do custo de assimilar essa ofensa? Sou capaz de superar? Se a cura fosse entendida simplesmente como ajudar alguém a resolver seu problema, talvez eu dissesse: é mais fácil ajudar alguém do que perdoá-la. E esse dilema se estabelece em nosso coração muitas vezes. Eu até estou disposto a ajudar, mas perdoar não. Conta comigo se precisar, mas comigo está quebrado. Alguma coisa entre nós quebrou. Não. O dilema estava posto. O dilema está posto. Os mestres da lei também querem ver Jesus. Eles querem chegar perto. Eles querem ouvir o Senhor. Mas eles querem desqualificar Jesus. Alguns querem ver Jesus assim. Não é tanto. É menos. É um grande mestre. É um grande profeta. Queremos ver Jesus, mas não queremos, porque ir muito além disso, porque nós não podemos tolerar o seu poder e autoridade. Porque se eu encontrar Jesus e assumir que Ele é tudo o que Ele diz ser, eu não tenho outra opção a não ser me render à sua autoridade, ao seu poder. Você percebe como muitas vezes isso parece à primeira vista alguém muito distante. Alguém muito distante de Deus. Mas às vezes é muito perto de nós mesmos. Porque as exigências que Jesus faz do nosso compromisso de vida são radicais. Mas alguns de nós podem, mesmo frequentando uma igreja, transformar essa relação em uma relação acessória, secundária. Como da multidão que diz: alguma coisa boa vai acontecer. Mas não necessariamente um compromisso de vida radical que transforme, que me comprometa, que transforme minhas prioridades, que transforme os meus sonhos em outros sonhos, que transforme os meus sonhos pessoais em antes serem considerados que devem dar lugar aos sonhos de Deus. Alguém já tem dito, e acredito que seja uma verdade no coração de muitos, uma das grandes coisas que conferência missionária produz é um temor, um medo no coração de alguns pais.
o filho fazendo a faculdade, passando o vestibular, você sonhando com a profissão dele, o que ele vai fazer e como ele vai progredir profissionalmente. Talvez ele vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um arquiteto, vai ser alguém de carreira acadêmica, e de repente o preletor da conferência missionária faz um apelo, um desafio missionário, e quem levanta e vai lá na frente? O seu filho, aquele que você sonhou que ia ser doutor, agora ele vai ser missionário. Jesus, o filho do outro, tudo bem, mas o meu filho, e se ele for para um outro país? E se ele for para um lugar que eu não puder vê-lo nos próximos 2, 3 anos? E se ele, em vez de ser alguém que vai construir um patrimônio, vai ter uma vida de independência e tranquilidade financeira, vai ser dependente do sustento de outras pessoas através de ofertas missionárias. Você consegue ver isso bem tranquilo? Se chegar na sua casa. Senhor, envia quem o Senhor quiser. Mas eu fico imaginando aquele diálogo de Moisés diante da sarça ardente, arrumando as mais variadas desculpas. Senhor, mas eu sou pesado de boca. Senhor. Até o final que ele é desmascarado, e ele diz literalmente, Senhor, manda outro. Às vezes, o nosso coração está muito parecido com o mestre da lei. Essa autoridade de Jesus me assusta. O que ele pode pedir de mim? O que ele quer de mim? O que é mais fácil? Ser só a multidão que quer ouvir sem compromisso? Ou dizer sim, Senhor, eis-me aqui para te obedecer? Nós temos Jesus. Eu não vou dizer que Jesus queria ver Jesus, mas ele quer ensinar a multidão. Ele quer ensinar. E esta é a coisa bela de se aproximar de Jesus. Ele quer nos ensinar. Ele quer falar conosco. Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer remover aquelas coisas que precisam ser mudadas. Ele quer remover a paralisia que às vezes está segurando o nosso caminhar. Um coração paralisado que não consegue amar. Um coração paralisado que tem dificuldade exatamente em responder. É mais fácil perdoar. Ele quer revelar sua autoridade e poder. Ele quer atingir a sua vida. Ele quer marcar a sua vida e transformar aquelas áreas que você tem resistência. Para que você experimente, quando você sujeita a autoridade dele, o seu próprio poder em transformar o nosso coração. Mas o que ele quer que eles conheçam, recebam só misericórdia e graça. E o que acontece com esse paralítico é uma demonstração pública da misericórdia de Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. Esta é a misericórdia. Você não receberá a punição dos seus pecados, porque eu irei à cruz em teu lugar. Esse paralítico nem sabe o que vai acontecer. Mas eu fico imaginando, quando a gente cantava Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu creio que se esse homem, nós não sabemos, andando e curado, presenciou a morte da cruz e o túmulo vazio, ele cantaria esta música. Tu és o Cristo, Filho de Deus, seja exaltado, seja engrandecido, Tu és o Cristo, Filho de Deus.
Certamente ele sabia disso, porque ele experimentou a misericórdia do perdão e a graça de ser curado da sua paralisia. Que esses personagens têm tantas coisas a nos falar. Mas eu quero concluir perguntando, eu e você. Esses homens foram embora glorificando a Deus, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Eu e você precisamos encontrar Jesus. Você quer ver Jesus? Em todos os momentos do seu dia? Naqueles momentos que a sua melhor versão não está sendo exposta. Sabe o que eu estou dizendo? Aquele dia que você está da pá virada, e outras palavras pode-se dizer. Daquele dia que você está chutando o cachorro, seja mais o que for. Você quer ver Jesus nesse dia? Quer encontrar Jesus nesse dia? Quer encontrar Jesus quando você está tendo uma situação de atrito dentro de casa? Quer encontrar Jesus quando alguém te machuca e te ofende? Precisamos encontrar Jesus. Precisamos descobrir seu poder e receber perdão e cuidado. Talvez você que está aqui nessa manhã sabe de alguma coisa que você precisa confessar e receber perdão. E ser cuidado pelo Senhor. Eu e você precisamos fazer o possível para que outros vejam Jesus. Tem amigos precisando que alguém carregue a maca. Tem amigos que você não conhece o rosto nem o nome de outras nações, que precisam que a gente faça todo o esforço possível para que eles saibam de Jesus. Precisamos repartir sua misericórdia e graça. O Novo Testamento é repleto de ensinos de Jesus a respeito de perdoar como Ele nos perdoou. Alguns de nós são exatamente como aquela pessoa daquela parábola de Jesus, daquele homem que chama o seu servo que devia uma enormidade de dinheiro, que receberam perdão, mas que não são capazes de perdoar aqueles que devem muito menos a ele. A figura da parábola fala em dinheiro, mas às vezes nós temos em nossos relacionamentos. Estamos aqui porque cremos que fomos perdoados pelo sangue de Cristo, mas temos no nosso coração mágoas contra pessoas que não estamos dispostos a perdoar. E mais, muito menos ainda, de demonstrar amor, graça para com elas, abençoando as suas vidas. O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Tornar um ajudador usual, formal, mas o meu coração não está disposto a perdoar como Jesus me perdoou. Amados, na conferência missionária, nós vamos estar refletindo sobre algumas coisas, e elas têm o seu lado prático, do envolvimento, dos nossos compromissos, das nossas parcerias, mas tudo isso começa no meu e no seu coração. Não é um simples empreendimento de uma igreja. Não é um simples projeto. É o reflexo de um vivo amor de Cristo dentro do seu coração. E por isso, eu creio que a gente... Desculpa, voltei para o lado errado. Nós precisamos olhar para essa história como uma história de perdão e cura. E sobre levar alguém até Jesus. E eu quero dizer para você que perdão e cura é um real privilégio que Deus nos concede. E levar alguém para Jesus é um privilégio real. Porque somos portadores da mensagem do Rei. E esse é o grande desafio desses dias de conferência missionária. Mas começa
no meu e no seu coração. Quem nessa história parece mais com você? Quem nessa história te desafia a ser diferente, ser transformado? O que é mais fácil? Acho que nenhuma das duas coisas são fáceis, mas pelo poder do Espírito, sim, é possível. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta história tão marcante. Fico imaginando toda aquela cena. Fico imaginando, Senhor, aqueles homens abrindo um buraco no telhado, atrapalhando a reunião onde o mestre ensinava, caindo sujeira do teto, alguns reclamando, alguns questionando, alguns dizendo: por que estão atrapalhando esse nosso tempo de culto aqui com Jesus, querendo salvar e ajudar um estranho? Pai amado, põe em nosso coração um coração como o do mestre. Queria ensinar, queria ajudar, queria perdoar, queria curar. Amado Deus, nos dá a força de sermos mais do que só um grupo de pessoas que quer ajudar pessoas. Dá-nos a coragem e a ousadia de sermos como aqueles que carregam a maca, abrem buracos no telhado, para que alguém possa chegar até a presença do Mestre e experimentar misericórdia e graça que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és bom, nós te amamos e te louvamos pela preciosa mensagem da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus te abençoe. Hoje à noite temos um pregador especial, né? Que é o Craig Blomberg, doutor em teologia, especializado nessa área de parábolas, como pregar parábolas, ensinar. Você é muito bem-vindo a estar com a gente dessa noite. Prepare o seu coração, peço a Deus trabalhe o seu coração para os dias da nossa conferência missionária. Deus seja contigo, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Se não fosse por tua graça, minha fonte de inspiração.